Olá, aluno! Olá, aluna! Sejam bem-vindos ao canal O Ponto da Redação. Eu sou o professor Alexandre de Jesus e na aula de hoje nós vamos falar sobre tipo de texto, um tipo de texto em particular que é exatamente a narração, ou seja, vamos falar sobre a tipologia narrativa. E falar sobre tipologia, você já sabe, quando falamos sobre tipologia, nós estamos falando sobre a função desse texto. Então, tipologia narrativa, a função do texto narrativo. Porém, antes de mais nada, como você já sabe, é importante que você faça a inscrição em nosso canal para que você possa, então, se manter atualizado em relação às nossas postagens. E, obviamente, não esqueça aí de dar o seu like em relação ao nosso vídeo. Vamos ver quais são os nossos objetivos de hoje? Bom, o primeiro é conhecer um texto narrativo, identificar os elementos que constituem um texto narrativo. Antes de mais nada, nós precisamos entender o que é a tipologia narrativa. Então, a tipologia narrativa nada mais é do que um texto que tem por objetivo contar um fato. Então, a função da tipologia narrativa é narrar, é contar. Então, o fator tempo dentro da tipologia é um fator importante. Seus episódios podem ser verdadeiros ou fictícios e ocorrem num determinado tempo e lugar envolvendo certos personagens. Vale lembrar o seguinte, a narração ela é um elemento que acompanha a vida humana há muitos e muitos anos. Durante muito tempo, utilizava-se da narração como uma forma de você documentar a história por meio da fala. Tá? E aí, ao longo do tempo, os processos foram evoluindo, inclusive o próprio perfil do narrador, né? Ao longo da história, esse narrador ele começou a aparecer de maneira mais obscura dentro da construção, daí nós temos aquele narrador que nós consideramos como um narrador observador. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, os gêneros narrativos, eles são divididos em epopeia, romance, crônicas. E aí vale lembrar, quando a gente falar de crônica, tudo bem, você vai falar assim, poxa, mas eu já li uma crônica que era uma crônica argumentativa. Perfeito. Mas nós temos também crônicas narrativas, tá? As novelas, por exemplo, elas pertencem ao gênero narrativo porque elas buscam contar uma história, por mais que você a princípio não perceba. Os contos, as tirinhas, as fábulas, o poema, por exemplo, ele pertence ao gênero narrativo, aliás, ele é um gênero, né, da tipologia narrativa. Por qual motivo? Porque o poema tem sempre o eu lírico que busca explicitar a sua visão, contar a sua visão a respeito de algo ou a respeito de seus próprios sentimentos. Algumas composições musicais também são consideradas como pertinentes, melhor dizendo, à tipologia narrativa. Principalmente se você pegar uma música, por exemplo, o sertanejo universitário, em que você conta ali as histórias, né, as decepções amorosas, as desilusões amorosas, então você percebe nitidamente a presença de elementos narrativos. E é importante você compreender a essência da narração, eu sempre falo isso aos meus alunos, porque não é simplesmente aprender a narração para produzir isso dentro de uma sala de aula. Quando você busca contar para alguém algo que aconteceu, você precisa utilizar-se nesse momento dos elementos narrativos. E se você desconhece esses elementos, você tem duas possibilidades. Ou você vai simplesmente contar uma história completamente desconectada, ou você até vai conseguir estabelecer essa narrativa, vai até conseguir apresentar essa narrativa, mas ela vai apresentar ali algumas falhas, alguns questionamentos, porque você não domina a tipologia. Quais são as características que nós temos dentro da tipologia narrativa? Primeiro, o tempo verbal, explicitando a ideia de passado. E você pode questionar, mas Jesus, então todas as vezes que eu narro, eu estou trazendo a ideia de passado? Não. Tá? Prioritariamente, a gente tem um hábito, né, de contar o passado ou projetar o futuro. Então, se eu faço uma projeção, eu também tenho ali um processo narrativo. O foco narrativo ele pode ocorrer em primeira e terceira pessoa. Sobre isso, nós vamos falar mais à frente no outro vídeo. E os discursos, eles podem ser o discurso direto, discurso indireto e o discurso indireto livre. Chamamos de discurso direto aquele pelo qual a própria personagem explicita a sua voz.
O discurso indireto é quando o narrador fala pela personagem, e o discurso indireto livre é quando a gente tem uma mescla de todos esses processos. O narrador é aquele que tem ciência da história, é aquele que domina a história, é o elemento de extrema importância dentro da narrativa. Sem um narrador, não há narrativa. O enredo é exatamente aquela trama, a parte mais importante dentro da narrativa, ou melhor, não é que seja a parte mais importante, ela é o núcleo da narrativa. É por meio dela que tudo acontece. Aliás, por meio dele, né? Estamos tratando aí do enredo. E as personagens, elas são os elementos que vão agir dentro da narrativa. São as personagens que apresentam, né, que contribuem para a vida dentro da narrativa, contribuem para que as ações aconteçam. Afinal, as ações só ocorrem por meio das personagens. E o espaço, que tem relação ali com a questão geográfica, que tem relação com a questão psicológica também, assim como o tempo, que faz referência ali ao momento em que a personagem se encontra dentro da narrativa. Bom, o narrador ele é um participante direto. É ele quem estabelece o foco narrativo. Então, em se tratando de foco narrativo, cabe ao narrador. Ele é o cara dentro da narrativa. E esse narrador ele pode ser um narrador personagem quando ele faz parte da narrativa, ou seja, ele se coloca na condição, né, de um dos componentes, uma das personagens. Pode ser um narrador observador, é aquele que está de fora, é aquele que tem simplesmente a observação. E pode ser um narrador onisciente, é aquele que sabe tudo, aquele que domina tudo, aquele que tem consciência de tudo. Tudo passa pelas suas mãos. O enredo, como eu disse, é a história em si. E é importante você observar o seguinte: em se tratando do enredo, sempre haverá um conflito como base. A base do enredo é sempre um conflito. E aí a gente precisa identificar que conflito é esse. Quando você pega, por exemplo, um livro para ler, muitas vezes se torna mais complexo você identificar esse conflito, porque ele pode aparecer de maneira sutil ao longo da narrativa. Quando você pega um filme, por exemplo, a própria ideia do conflito ela acaba aparecendo de maneira muito mais rápida, muito mais direta, tendo em vista que um filme ele tem ali um período de duração. O livro você pode, inclusive, contar ali, né, não só com diversos capítulos, mas também com diversas edições. Bom, o enredo, ele espera-se, né, que ele seja apresentado pelo narrador, tá? Então, o narrador, lá no início, lá na introdução do texto, ele vai situar o leitor. Então, ele se utiliza aí do espaço e do tempo para situar o leitor dentro do enredo. Há um momento de complicação. A complicação está ligada exatamente a esse conflito que existe dentro da narrativa. Quando você chega ao auge desse conflito, é o que nós denominamos clímax. E aí, para você ter uma ideia, um exemplo que eu sempre gosto de apresentar em sala é você pensar naqueles típicos filmes americanos em que a jovem ela vem, por exemplo, do cinema e ela mora em um local mais afastado e ela chega a casa, por exemplo, seus pais não estão em casa, a casa está vazia, mas a porta da casa está aberta. E ela sabe que não tem ninguém naquela casa. E aí, ela chega, se depara com a porta aberta, só tem ela. Em vez de ela pegar o carro e dar o pé, não, o que ela faz? Ela desce do carro, desliga o carro e vai em direção à porta da casa. E aí, geralmente ela pergunta: olá, tem alguém aí? Aí nesse momento passa um vulto dentro da casa. Ela leva aquele susto, mas ela não volta, ela persiste, diz assim: olha, eu já estou ligando para a polícia. Mentira que ela nem pegou o telefone celular ainda, mas cria essa expectativa. Por quê? A intenção é chegar ao auge. É óbvio que eu estou aqui simplificando a situação, tá? O clímax dentro do filme ou o clímax dentro de uma leitura, por exemplo, ele é muito mais amplo. Eu estou simplesmente dando aqui exemplificando para você como nós poderíamos compreender o clímax. E aí, ela entra na casa e percebe que esse vulto vai em direção ao quarto. Sobe as escadas e vai em direção ao quarto. E aí ela sobe as escadas porque ela quer saber do que se trata. Quando ela chega ao quarto, ela abre a porta, o gato preto, simplesmente, que era um gatinho que ela tinha, pula de cima de seu armário e sai pela porta. Nesse momento você percebe que teu coração quase vem à boca. Por qual motivo?
por conta do auge. A adrenalina está lá em cima. Então, clímax e adrenalina são ali, ó, parceiros, ok? Eu disse adrenalina, não hidroxicloroquina, ok? Em se tratando do desfecho, é o momento final da sua narrativa. Geralmente, no desfecho, você sempre terá ali um elemento surpresa, e esse elemento surpresa tem uma conexão também com o clímax. Bom, a personagem, ou o personagem, tanto faz, é aquele que vai vivenciar o conflito e é aquele responsável pelas ações, como eu disse a você anteriormente. Esses personagens eles podem ser o protagonista, o antagonista e os personagens secundários ou coadjuvantes. Vale lembrar que o protagonista, por isso que ele é protagonista, ele é o principal, é aquele personagem de destaque. O antagonista é aquele que objetivamente ele se contrapõe à personagem principal, ou seja, ele entra em confronto com o protagonista. Mas a gente não pode esquecer que esse antagonista, ele não necessariamente precisa ser uma pessoa, ele não necessariamente precisa ser um animal, ele pode ser, por exemplo, o tempo. Quando você tem um horário para chegar a um determinado local e você levanta, você acorda atrasado, o tempo é o teu maior inimigo nesse momento. Então, o tempo ele funciona ali como um antagonista. Se você, por exemplo, tem medo de altura e você precisa ir a um local em que não há outra alternativa a não ser você subir, você vai perceber que a altura, nesse momento, vai ser aí o teu antagonista, está lutando contra você, porque você precisa vencê-lo, ou vencê-la, neste caso, que não está sendo a altura, para que você consiga sentir-se confortável. E dependendo de algumas pessoas, por exemplo, têm tanto medo de altura que simplesmente não sobem. Então percebe-se ali que esse antagonista, esse fator antagonista, ele conseguiu vencer este indivíduo. E os personagens secundários ou coadjuvantes são aqueles que contribuem para a progressão da narrativa. Tudo bem que em alguns casos você vai se deparar com alguns filmes, por exemplo, em que você tem ali a personagem principal e no máximo mais uma personagem que será o seu antagonista. Tá? Mas é comum que você tenha um número maior de personagens porque elas propiciam a construção e a materialização do enredo. Bom, o espaço é exatamente o ambiente onde o enredo acontece. O espaço é o local das ações estas praticadas pelos personagens. Esse espaço ele pode ser considerado como um espaço físico, portanto, um espaço geográfico. Ele pode ser também um espaço social, e aí vamos dar um pulo na literatura. Você pega, por exemplo, o livro O Cortiço, você tem ali um espaço que é construído. Um espaço onde reina a pobreza, um espaço onde reina a desigualdade, um espaço onde reina a sujeira. Então você percebe que é um espaço em que o poder público ignora, então temos ali a construção de um espaço social. E o espaço psicológico é aquele que é construído na memória da personagem. Para você entender melhor, quando você está, por exemplo, neste momento, você está dentro de casa e aí você pensa no momento, no período em que você estudava. Você continua estudando, né? Mas que você estudava dentro de um espaço físico. Então você lembra dos momentos em que você encontrava com seus colegas, você lembra do local onde você sentava. Opa, o local onde você sentava era um espaço. Você está lembrando disso agora. Você está lá nesse momento? Não. Mas você não consegue construir essa ideia? Consegue. Então, essa ideia que você construiu, ou até mesmo uma ideia que você projeta, ou seja, algo que não corresponda à realidade, se há a presença de um espaço, esse espaço, então, é considerado como um espaço psicológico. Quando você sonha, por exemplo, a construção desse espaço é uma construção psicológica. Bom, o tempo ele é o demarcador da evolução narrativa. É ele quem vai ditar, de certa forma, a organização dessa narração. E ele pode ser um tempo histórico, que também é chamado de cronológico ou linear, ou um tempo psicológico. Eu digo tempo histórico porque se você, por exemplo, busca, em 1500, é um tempo histórico, perfeito? Tempo cronológico se você considera, por exemplo, o momento do seu nascimento até o período atual, tempo cronológico, e também chamado de tempo linear, porque ele segue a cronologia, ou seja, é um tempo
plano, é um tempo regular, tá? E o tempo psicológico, ele já não é linear. O tempo psicológico, ele pode, dependendo da situação, se desvencilhar, tá, da questão local. A gente percebe isso presente em alguns filmes, por exemplo, se você assistir ao filme A Origem, inclusive disponível lá no Netflix, não estou ganhando para fazer propaganda da Netflix, mas no filme A Origem é bem interessante você perceber a questão temporal. Não vou dar detalhes porque eu não vou dar spoiler do filme para você, mas é importante se você puder assistir. O filme também O Milagre da Cela 7 é uma outra produção interessantíssima, um filme de qualidade, que você consegue demarcar aí toda a questão da tipologia narrativa. Em ambos os filmes, você vai conseguir identificar a questão da personagem, que é explícita, a questão do tempo, são os dois elementos mais presentes e marcantes. O tempo e o espaço dentro desses dois filmes são extremamente interessantes e essenciais para que você consiga aí entender aquela narrativa. Beleza? Bom, chegamos aí ao final desta aula. Falar sobre tipologia narrativa é falar sobre o elemento que nós vivenciamos no dia a dia. Você está muito mais acostumado a contar algo do que defender algo. Então, a tipologia narrativa é o seu dia a dia. O fato de você contar a alguém como você acordou ou como você pretende acordar no dia seguinte, você já está, nesse momento, fazendo uso da construção, ou melhor, da tipologia narrativa. Bom, agora veja se você é capaz de conhecer um texto narrativo e identificar os elementos que constituem um texto narrativo. Como você pode fazer isso? Simples. A cada construção textual que você se deparar e que você lê, você analisa, bom, isso aqui é um texto narrativo? Sim. Por qual motivo? Aqui eu tenho a presença dos elementos narrativos? Tem. Então, se eu tenho a presença desses elementos, eu tenho ali um viés narrativo. Poxa, eu não tenho todos os elementos, mas eu tenho alguns elementos. Então, significa dizer que esse texto ele não é um texto narrativo, mas ele tem marcas narrativas. Qualquer dúvida, você sabe, basta você voltar ao nosso canal e assistir novamente ao material, porque afinal, aqui o conteúdo é de qualidade. E fica para você aquela reflexão de sempre. Ao professor, cabe o papel de instigar o aluno a construir suas próprias ideias. Já construiu a sua ideia hoje? Um forte abraço.